Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Laura, cofundadora e CEO da Neofin. Somos um sistema de tecnologia e inteligência artificial para a área de cobranças. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês de um tema muito importante, muito relevante na atualidade, que é o tema das fraudes e dos golpes financeiros que existem por aí. É um tema super grave, a gente sabe que existe isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Então, infelizmente, a gente vê cada vez mais pessoas sendo super criativas para esses golpes, né? Que fazem o mal, que prejudicam pessoas financeiramente, às vezes até psicologicamente também, mas que fazem esse tipo de ação. A gente tem visto cada vez mais esse número de golpes crescer pra caramba. E hoje eu vim contar um pouquinho aqui sobre algumas experiências, especificamente sobre um caso que a gente vê muito aqui na Neofin. E aí, te ajudar a pensar como você consegue proteger a sua empresa disso, né? Porque não é fácil, os golpes eles vão ficando cada vez mais criativos, super bem bolados, né? Não é nada simples, então é muito fácil você acabar caindo num golpe desses. E aí a gente precisa pensar em maneiras de realmente se proteger, né? Proteger a empresa, proteger o patrimônio, proteger todos os colaboradores também, porque os golpes às vezes eles vêm via colaboradores. Então é muito importante ter tudo isso no radar, saber que existe, né? E se proteger. Também acho que sem paranoia, né? Que a gente precisa ter tudo ali muito bem traçado, muito bem desenhado, estruturado. Uma arquitetura forte dentro da empresa, com sistemas parrudos e tudo mais que evitem isso. Mas a gente também, né, precisa fazer um negócio fluido. Hoje eu queria contar para vocês sobre um golpe que a gente vê muitos clientes caírem, que infelizmente acontece bastante, que é o golpe do boleto falso. Então o que acontece com esse golpe? Normalmente é um hacker que, putz, tá gastando o tempo dele ali, basicamente buscando entrar em vários sistemas, tentando acessar e-mails de vários clientes, de várias empresas, tudo isso. E aí ele consegue, né, interceptar um e-mail e aí ele vai conseguir ter exatamente o boleto da empresa. E aí o que ele faz com esse boleto? Ele basicamente cria um boleto falso, que é muito parecido com o boleto, né, original, só que a conta beneficiária desse boleto é a conta dele, né, dele ou enfim de alguma conta laranja, porque tem vários esquemas para também que eles não consigam ser descobertos, não dá para saber exatamente qual é a conta, mas o ponto é, não é a conta titular, não é o beneficiário final original que aquele boleto foi emitido, tá? Então acho que esse é o principal ponto. E aí o que acontece? O cliente, né, vai receber lá um e-mail falando, e às vezes até a caixa de entrada, eles conseguem colocar uma caixa de entrada muito parecida, né, com a caixa de entrada do remetente mesmo, do remetente que o cliente está acostumado a receber. E aí o cliente vai receber, às vezes, muitas vezes colocam, né, temas como urgente, né, se vai ser protestado, precisa resolver logo, porque esse é uma das técnicas que normalmente esses golpistas eles utilizam, de causar uma necessidade de urgência, porque daí a pessoa que tá lidando com aquilo, ela acaba querendo resolver rápido. E daí o que acontece? Para receber um e-mail urgente, né, pague, ou será protestado, ou terá consequências mais drásticas, tudo isso, aí a pessoa que é responsável pelo financeiro, né, da empresa que tá recebendo essa cobrança, ela vai, paga o boleto, porque tudo parece normal, eles conseguem muitas vezes fazer um e-mail igualzinho ao e-mail original e esse boleto cai na conta que não é a conta original, não é o beneficiário final, ou seja, um dinheiro que assim literalmente foi perdido, foi para mão de golpistas e o cliente ainda vai dever para o beneficiário final original e real. Então, assim, é um golpe muito complexo aí, na verdade, ele acontece bastante, mas ele é um golpe que é bem pensado, né? Tem vários detalhes ali de como eles colocam o nome, tudo vai para enganar mesmo uma pessoa que tá lidando com esse tipo de pagamento. Dado que existe isso, acho que é importante todo mundo saber que existe isso, que é algo que acontece ainda nos dias de hoje. E aí, acho que tendo em vista isso, né, o mais importante é a gente saber que existe e o que a gente faz com isso. Como que a gente consegue lidar com essa situação toda e se proteger. Garantir que a gente não vai cair em golpes como esse. O que a gente recomenda sempre, que principalmente para quem está lidando com os pagamentos, é sempre desconfiar de como, então olhar com muita atenção quando for fazer um pagamento, olhar sempre o destinatário do e-mail, porque nessas você pode ir ali às vezes perceber alguma coisa que tá fora do padrão, né, ou fora de algo que
que você sabe que é o correto. A segunda dica é realmente na hora de efetuar o pagamento e verificar quem é o beneficiário final. A gente até diz assim que para essa parte de pagamentos, ficar fazendo muito pagamento na hora, você tem que ter ali uma ferramenta que te ajude a entender se você está fazendo o pagamento correto, porque isso é muito fácil de ter algum tipo de problema. Então precisa ter um processo sim hoje de verificação, de validação do beneficiário final. E isso é na hora do pagamento, não é antes, é na hora do pagamento, porque só na hora do pagamento que você sabe exatamente para quem você está efetuando esse pagamento. Então precisa mesmo conferir se o beneficiário final é o cliente que efetivamente fez aquela venda, né? Que é para quem o dinheiro é devido. O que acontece, né? E isso acaba ficando até mais fácil de cair nesse golpe quando você tem o DDA ativado, né? Quando tem o DDA ativado, as contas elas vão quase que num fluxo automático ali, você não para revisar. Então, se esse golpista emitiu um boleto com um beneficiário final X, mas quem tem que pagar a sua empresa e você tá no DDA e você não confere o DDA, vai pagar errado e vai cair no golpe. Então, o DDA é uma ferramenta que sim nos ajuda, né? A ideia é facilitar, mas você precisa criar mecanismos de controle. Precisa criar mecanismos de controle para garantir que isso não vai impactar seu caixa, que você não vai cair num golpe desses, porque esses golpes são cada vez mais comuns. Então, precisa sim ter mecanismos de segurança. Acho que isso é algo muito sério que as empresas realmente precisam pensar sobre e tomar medidas, né? Medidas mesmo para conseguir se proteger e garantir que essas coisas não vão acontecer. E daí, acho que uma outra pergunta que fica aqui, né? E aí tá super relacionado com a Nelfin. E o emissor desse boleto? O que ele pode fazer para reduzir as probabilidades de um golpista ir lá, interceptar e daí começar a ficar mandando um boleto falso para todos os clientes dele, né? Esse é o outro risco. Tem sempre esses dois lados. Quem tá pagando vai ser prejudicado, mas quem emitiu o boleto também, né? Porque uma vez que o cliente já usou o caixa dele para pagar um golpista, ele não vai ter dinheiro suficiente para pagar quem efetivamente precisa receber, quem efetivamente fez aquela venda. E daí, o que a gente recomenda? Aqui acho que é muito importante ter uma ferramenta confiável para envio dos e-mails, idealmente que consiga sair da sua caixa de entrada, não de outra caixa de entrada. Então a gente vê às vezes, né, que alguns RPs até mandam uma mensagem lá só com o boleto, mas às vezes não é com a caixa de entrada do cliente, é com uma caixa de entrada no reply. Daí isso é muito ruim, porque além do cliente não poder responder, isso aumenta um pouco ali as chances de algum tipo de interceptação. E depois é realmente ter esse tipo de ferramenta mesmo de cobrança que vai te ajudar, que pode até trazer, né, alguns avisos sobre isso. É algo que a gente está desenvolvendo aqui na Nelfin, de avisar sobre isso. Confira sempre o beneficiário final antes de fazer o pagamento. Um outro tema que ajuda é eventualmente você não colocar o boleto como anexo do e-mail, mas sim um link que leve para aquele boleto, porque o link é mais difícil de ser copiado. E aí, se você tem um link padrão, com uma estrutura padrão ali, que a gente já está acostumado a ver, fica mais difícil, né, de um golpista eventualmente utilizar isso e conseguir fazer o golpe. Então, acho que tem alguns detalhes aí que são muito importantes também, são cruciais para que ambas as partes consigam se proteger, porque esse golpe, apesar de ter uma parte que tá, né, efetivamente desembolsando ali, mas a outra parte também tá sendo prejudicada porque não tá recebendo esse dinheiro que é devido para ela. E aí cria uma situação super chata, super constrangedora com o cliente. E é culpa de alguns dois? Não, é culpa do golpista, né? Mas infelizmente a gente às vezes tem até conflito entre essas duas partes, enfim, acho que fica muito complicado. E um outro tema que a gente fala, que é muito importante, que toda empresa precisa realmente se atentar sobre, se informar e tá muito atualizada em relação a isso, é toda essa parte de ataques cibernéticos mesmo, né? Como é que você protege a sua infraestrutura ali de tecnologia de ataques cibernéticos, de um hacker efetivamente conseguir entrar no seu sistema, conseguir entrar no seu e-mail. Tudo isso é muito importante. E daí vai desde as ferramentas de e-mail que estão sendo utilizadas, ter ferramentas super confiáveis, até o fluxo como um todo ali de tecnologia, que aí é uma parte um pouco mais técnica, né? Mas é importante ter uma pessoa de tecnologia que se preocupe com isso, realmente tome as medidas necessárias para que esse tipo de golpe não ocorra. Hoje contei um pouquinho sobre um tema que é um tema crítico aí, que acontece bastante, que a gente vê muitas empresas, infelizmente, caindo nesse golpe. E aí eu deixo aqui para vocês também o convite de vir conhecer a Nelfin. E a gente é um software e uma inteligência artificial para cobrança. Então a gente consegue apenas automatizar todo o seu fluxo ali, end-to-end de cobrança. Então desde o momento que o título é emitido, a gente consegue ter lembretes antes do vencimento, personalizar todos esses lembretes
né, de acordo com o perfil de cada cliente que é devedor, enviar esses lembretes por múltiplos canais, então por WhatsApp, por e-mail, por SMS, e também fazer renegociações, que é super legal. Que a gente tem hoje um agente de inteligência artificial focado para as renegociações. Então você consegue já definir, deixar pré-estipulado na nossa ferramenta, putz, se um boleto está vencido há mais de 90 dias, eu quero uma renegociação de jeito XYZ. Pagamento à vista tem desconto, pagamento parcelado tem juros. Você consegue definir todos esses critérios e a nossa IA vai negociar com o cliente. A IA é 24/7, né? Então isso ajuda muito. Além disso, a gente também tem todo um CRM de cobrança para você acompanhar o relacionamento com cada cliente e um portal de renegociação. Então deixo o convite para vir conhecer a Nelfin, espero que tenham gostado do tema. Fiquem aguardando aí os próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, fale com seus amigos, dê um like aqui e vem conhecer a Nelfin, tá bom? Até a próxima!